Rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Bruno. E eu sou a Stephanie. Estamos aqui para reagir a um vídeo aqui, rapaziada, que foi um membro do canal que mandou pra gente, tá? Se você quer que seu vídeo apareça aqui na frente de todos os inscritos, tá? Seja membro nível 2 aí do canal, que o seu vídeo vai aparecer aqui, tá bom, rapaziada? E para os demais aí que são inscritos normal aí do canal, não se preocupe porque seus vídeos serão colocados do mesmo jeito que eram, tá, rapaziada? Só que vai ter prioridade quem for os membros, né, para dar uma força para nós, porque muitos vídeos que vocês enviam pra gente aí dá direitos autorais e eu não ganho nada com isso, mano. Infelizmente, o YouTube mete direitos autorais e eles colocam propaganda, só que eu não recebo com essas propagandas aí, nem dando umas 1000 visualizações, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês entendam, tá? O canal vai continuar a mesma coisa, só os vídeos dos membros que vão ser colocados um pouco na frente, né? Um vídeo por membro, né? Um vídeo por membro, tá? Cada membro tem o direito de mandar um vídeo aí, tá bom, pessoal? E depois que a gente reagir, ele pode mandar outro vídeo, tá? Mas apenas um vídeo por cada react, tá? Espero que vocês entendam, tá? Seja membro aí se você quer dar uma fortalecida pra nós aí no canal, beleza, rapaziada? E eu vou falar aqui o nome do vídeo. Creio que se você tiver um pouco de medo ou um pouco de estômago fraco, melhor não assistir. O nome do vídeo aqui é Jack o Estripador, como escolher suas vítimas, qual o critério, desvendando o estripador, né? Jack Estripador, acho que foi aquele cara lá do estrangeiro lá que matava as pessoas, estripava as pessoas. Mostrar alguma coisa? Não sei. O nome do canal aqui é o Metaforando, tá bom, rapaziada? Quem mandou esse vídeo pra gente aqui foi o Caio Fernando. É nóis, Queiroz. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado por estar sendo membro aí, estar contribuindo para o crescimento do canal, tá? Então, valeu, mano. Tamo junto, meu parceiro. E a todos vocês que são inscritos do canal aí também, tamo junto. Como sempre, likezão monstro pra fortalecer o canal, tá bom, rapaziada? Não esqueça do seu like, mano, porque o seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer cada dia mais, né? E mostrar pra gente que vocês estão gostando aí dos nossos vídeos, tá bom, pessoal? E o YouTube também entende que vocês estão gostando, tá dando feedback bacana e ele começa a recomendar nossos vídeos para muito mais pessoas. Então vai lá, mano, dá o seu like que você ajuda demais. Então, bora lá, rapaziada. Após mais de 100 anos de seus crimes, Jack o Estripador, considerado por muitos o pai dos assassinos em série, continua até hoje em mistério. Eu viajei até a Inglaterra, li documentos, artigos científicos para poder entender quem foi Jack o Estripador. Fique até o final desse vídeo e você verá a minha hipótese de quem foi esse assassino. Todos conhecem Jack o Estripador. Ele é julgado como o pai dos assassinos em série. Todos conhecem a sua lenda, mas não quem ele foi. O caso permanece um mistério até hoje, mais de 100 anos após os crimes cometidos. Muitas polêmicas envolvendo alguns suspeitos, como por exemplo, o príncipe da Inglaterra. Algumas controvérsias em teorias mais recentes que dizem que na verdade Jack o Estripador foi uma mulher. De todas essas informações, qual delas é verdade? Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no caso de Jack the Ripper ou Jack o Estripador. Muitas pessoas falam sobre esse caso, ele já foi retratado inúmeras vezes em filmes, seriados, livros e até mesmo em histórias em quadrinhos. Acontece que o principal ponto de toda essa história até hoje continua sem solução e ninguém nunca conseguiu falar de forma definitiva. Quem teria sido Jack o Estripador? Quem era esse assassino cruel? Eu, na condição de perito e investigador, fui até Londres, onde ocorreram todos esses crimes há mais de 100 anos atrás. Conheci a subcultura do Jack the Ripper na Inglaterra, fiz o tour, segui os passos do Estripador, andei nos locais do crime, onde as vítimas morreram. Nessas viagens também adquiri alguns documentos para estudo pessoal, como as réplicas
das matérias, dos elementos do caso. Conversei também com um dos maiores autores e mais respeitados no meio da Ripperology e hoje quero dar aqui, na minha opinião, quem eu creio que seja, tenha sido Jack o Estripador. Vamos entender então? Bora! O que foi o caso de Jack o Estripador? Bom, resumidamente, foi um caso de assassinatos em série atribuídos, até então, a uma única pessoa. Essa única pessoa, entretanto, nunca foi acusada ou indiciada ou até mesmo sentenciada pela polícia. Os crimes aconteceram no final do século XIX, especificamente nos últimos anos ali, entre 1880 até o comecinho de 1900, na cidade de Londres, capital da Inglaterra, especificamente na região de Whitechapel, um bairro periférico e com muita pobreza. O perfil das vítimas de Jack o Estripador eram, em sua maioria, mulheres de classe baixa que trabalhavam na noite como prostitutas. Houve uma comoção muito grande na época, foi criada até uma força-tarefa no próprio bairro ali, com civis ali de Whitechapel, para tentar prender Jack o Estripador. A polícia, a Scotland Yard, no seu começo, ali nos seus primeiros anos, também investigou a fundo esse caso e até hoje não se sabe quem foi Jack o Estripador. Para entender um pouco melhor sobre Jack o Estripador, precisamos primeiro entender sobre Whitechapel, o bairro onde aconteceram todos esses crimes. Afinal de contas, a pobreza ali e a baixa supervisão da segurança foram elementos que contribuíram para que Jack conseguisse cometer os crimes e se safar até hoje. A primeira vítima de Whitechapel, que não teria sido diretamente atribuída a Jack o Estripador, foi Emma Smith, em 3 de abril de 1888. Era uma prostituta local, voltava tarde da madrugada para sua casa. Ela foi atacada por um grupo de homens. Emma ainda voltou para a pensão onde morava antes de ser levada pelos seus vizinhos até o hospital mais próximo de Londres, onde morreu por conta dos seus mortais ferimentos, marcando então o primeiro assassinato de Whitechapel. Infelizmente, a situação em Whitechapel era tão caótica que esse tipo de coisa começou a ficar comum. Crimes contra mulheres, contra crianças, era muita gente morando num local muito pequeno, não tinha segurança, não tinha higiene, e para a gente entender tudo isso, é só voltar um pouquinho na história e pensar o que acontecia no final do século XIX na Inglaterra. Naquele momento a Inglaterra era basicamente o centro do mundo por conta da Revolução Industrial. Altas produções, maquinário, fábricas e, ao mesmo tempo, muita gente morrendo de fome. Várias pessoas migravam das suas regiões para ir para a Inglaterra em busca de emprego. Muitos americanos também faziam esse mesmo trajeto. E o processo da Revolução Industrial beneficiava o quê? Máquinas, mais trabalho industrial, menos mão de obra. E acontecia que muitas pessoas acabavam chegando na Inglaterra e não tendo com o que trabalhar. Os homens, então, acabavam virando bêbados ou entravam em uma gangue e começavam a roubar as pessoas. As mulheres não sobrava muita coisa a não ser a prostituição. Então todas essas pessoas, nessas condições, migravam para a região periférica, né? Regiões periféricas de Londres, sendo uma delas o bairro de Whitechapel. Para você ter uma noção de como era a situação nessa época difícil para as mulheres, era muito comum que as pessoas ali, os casais, tivessem vários filhos e aproveitassem quando tivessem as mulheres, filhas, mulheres, para poder vender elas para bordéis, para trabalhar como prostituição ou até mesmo vender elas como governantas, se elas tivessem sorte, para alguma casa um pouco mais abastada. Era uma situação muito difícil. Como eu comentei, muita gente, muita doença, quase nada de higiene. Para você ter uma noção, andando lá por Londres, nessa região de Whitechapel, o que foi contado para a gente ali pelos estudiosos da área é que uma forma de você poder passar a noite em Whitechapel, se você não tivesse dinheiro para ficar numa pensão, o que já era uma pensão, uma espelunca, vamos dizer assim, você podia pagar algo em torno de 20 shillings por aí para poder alugar uma rede. Mas não era uma rede como a gente conhece, uma rede indígena, que a gente tem aqui no Brasil, a gente vê na praia. Não, a rede era na verdade uma corda, certo? Ela era amarrada geralmente em um beco, de um lado do beco até o outro, e a pessoa podia apenas encostar nessa corda e passar o resto da noite ali, dormir ali. Sendo que logo de manhã, bem quando raiasse o dia, os policiais já iam vir ali procurando pelos baderneiros e cortariam aquela corda, muitas pessoas então caindo no chão e saindo correndo para não ser presa. Então, se a gente observar a situação, nós temos uma região com poucas condições de sobrevivência e ninguém prestando atenção em ninguém, pois cada um estava tentando ganhar o seu, uma região com baixa fiscalização, baixa proteção policial. E olhando por essa ótica fica muito mais fácil entender como o estripador poderia ter tido sucesso em suas vítimas. Foi exatamente se valendo desses elementos, baixa fiscalização,
uma região muito pobre, que Jack aproveitou a situação e fez a sua primeira vítima, Marianne Nichols. Marianne Nichols foi morta no dia 31 de agosto de 1888. O corpo de Nichols, 43 anos de idade, foi descoberto aproximadamente às 3h40 da madrugada, no terreno em frente à entrada de um estábulo, em Bucks Row. Bucks Row hoje é conhecida como Durward Street. Em sua primeira vítima, já seria capaz de ver a marca registrada de Jack o Estripador, que foi como ele ficou conhecido, estripar as vítimas. Em Mary, sua garganta sofreu 2 cortes profundos e a parte posterior do abdômen foi parcialmente arrancada por um golpe intenso e irregular. Havia também diversas incisões pelo abdômen dela e 3 ou 4 cortes similares no lado direito causadas pela mesma faca. Ali no local do crime você consegue entender bastante sobre a geografia de como Jack teria cometido, esse assassinato. É uma regiãozinha bem estreita, bem pequenininha, pelo menos na época era, Hoje tem ali um estabelecimento, parece uma igreja, uma coisa do gênero, mas é um espaço bem pequeno onde realmente a pessoa teria que se esgueirar. Acontece que a Marianne, nesse momento ali, quando ela encontrou com o Jack, ela já estava alcoolizada, ela estava bêbada. E se você voltar um pouquinho no tempo, conversando com o pessoal, a gente descobriu o que aconteceu antes da Marianne chegar na rua e encontrar com o Jack. Na noite da morte dela, acontece que ela foi barrada na porta de uma pensão por não ter dinheiro para pagar o quarto. Ela usava um gorro de palha e veludo amarrado no queixo, muito comum na época inclusive, e um vestido de linho. Estando alcoolizada e sem dinheiro, decidiu voltar pelo mesmo caminho de onde estava. Foi nesse momento então que ela teria, segundo os estudiosos, encontrado com o Jack o Estripador. Ela foi achada morta e mutilada em um beco a 2 quadras do local onde parou para conversar com uma amiga, sendo a última pessoa que viu. As regiões ali de Whitechapel eram muito mal iluminadas, Se você lembrar dessa época, inclusive como ficou conhecida, o Gaslight Murder, Era uma névoa muito forte, muito densa, você não conseguia enxergar muito bem através da névoa, Londres já tem a sua névoa propícia por conta do Tamisa e também pela poluição da Revolução Industrial, Só que naquela região especificamente, um beco pequeno, Marianne Nichols podia ter pensado qualquer coisa, podia ter visto um homem que se aproximou dela, ela pensou, mais um cliente, pelo menos eu consigo dinheiro para poder voltar para a pensão. Infelizmente não foi o que aconteceu. Segunda vítima, Annie Chapman, morta no dia 8 de setembro de 1888. O corpo de Chapman, 47 anos de idade, foi descoberto aproximadamente às 6 horas da manhã, no quintal de uma casa em Hanbury Street, na região de Spitalfields. Assim como Marianne Nichols, mais uma vez foi deixado em Annie a marca registrada de estripador. A garganta dela foi aberta por 2 cortes, um mais profundo que o outro, e o abdômen foi completamente aberto, sendo nesse caso específico, o útero dela foi removido. Em um inquérito policial, uma testemunha alegou ter visto Annie cerca de 5h30 da manhã, acompanhada por um homem de cabelos escuros e de má aparência, apesar de seu aspecto de cavalheiro. Mais um fato curioso e infelizmente um fato nem um pouco positivo, é que nessa época, como eu falei para vocês, eram muitos imigrantes que chegavam até a Inglaterra. E quando esses crimes começaram a ocorrer, rapidamente a população londrina começou a culpar os imigrantes. Na cabeça deles, uma coisa tão horrível, um tipo de crime tão bárbaro, não viria de alguém que fosse ali do território inglês, só poderia vir de um imigrante. Então, consequentemente, muitos imigrantes, principalmente os dessas regiões aí periféricas, que trabalhavam em funções mais baixas nas fábricas, começaram a sofrer uma certa repreensão por parte da população londrina. Foi inclusive depois da morte de Annie que foi criada a Força-Tarefa do bairro de Whitechapel, onde algumas gangues locais e até mesmo alguns criminosos locais se uniram para perseguir Jack Estripador. Terceira vítima, Elizabeth Stride, morta no dia 30 de setembro de 1888. O corpo de Stride foi descoberto próximo a 1h da madrugada. A morte de Elizabeth Stride, junto com a próxima morte que nós iremos falar, teve um intervalo de 30 minutos entre cada um desses assassinatos. Muitas pessoas tentaram entender bastante como teria sido feito isso, Sendo que ele matou 2 mulheres com o mesmo modus operandi, estripando elas, degolando, e isso tudo em menos de 1 hora. Bom, basicamente, se você vai até Whitechapel com um guia, alguém que é londrino e que conhece o mapa da cidade, ele vai te explicar que apesar de hoje terem muitos prédios na região onde esses crimes aconteceram, e é o que gera muito dúvida na cabeça das pessoas, Você chega lá hoje, vê um baita de um prédio,
em ver que um crime aconteceu aqui e outro aconteceu lá, você fala, pô, ele deu a volta correndo pelo prédio e andou mais de 5 quarteirões, como ele fez isso? Bom, basicamente não. Como eu disse para vocês, Whitechapel era uma região periférica. Como sendo uma região periférica, ela era repleta de becos, vielas e várias saídas, né, várias ruas anexas a algumas das ruas principais ali, como por exemplo a Brick Lane. E acontece que um dos guias que eu conversei lá em Londres me disse a situação de forma muito simples. Ele cometeu o primeiro assassinato da Elizabeth no local. Basicamente, ele voltou em linha reta, né, no mesmo local que ele cometeu. Ele simplesmente voltou cerca de 3 quarteirões em linha reta, virou e foi até então o segundo local do crime. Ele não precisou passar por dentro de nenhum prédio, por fora de nenhum local. Jack o Estripador simplesmente tinha conhecimento da geografia do local e sabia que se ele fosse por uma rua ou pela outra, ele chegaria muito mais rápido até o outro local. E é simples, basicamente a cada um quarteirão em Whitechapel você tinha um bordel. Jack não foi à toa, né? Ele não voltou por uma das ruas principais. Ele simplesmente pegou um dos becos, deu a volta e saiu por detrás desse outro bordel, né? Próximo, né, do bordel onde ele sabia que teria alguma prostituta rondando. Bom, então a terceira vítima, Elizabeth Stride, teve seu corpo descoberto por volta da 1 da madrugada no chão de Dutfields Ward, na Berner Street, hoje conhecida como Henriques Street. Havia uma incisão direita no pescoço da jovem e a causa da morte foi perda excessiva de sangue, a partir da artéria principal no lado esquerdo. O corte nos tecidos do lado direito foi mais superficial, estreitando-se próximo à mandíbula direita. A ausência de mutilações no abdômen lançaram incerteza sobre a identidade do assassinato, além de sugerir a hipótese de que ele pudesse ter sido interrompido durante o ataque, pois uma hora depois, outra prostituta foi morta. Quarta vítima, Catherine Eddowes, morta também no dia 30 de setembro de 1888. O corpo de Catherine Eddowes, 44 anos, foi descoberto a 1h45 da madrugada por um policial chamado Watkins. Em um dos lados do lugar, contra uma cerca com vista para trás de um edifício. Catherine Eddowes tinha sido terrivelmente mutilada. O rosto dela estava cheio de cortes. Isso inclusive sugere que ele teria realmente sido interrompido no seu assassinato prévio e na Catherine ele teria descontado, por isso esse excesso, né, esses cortes a mais do que ele geralmente fazia. O abdômen dela também estava aberto e os órgãos extraídos e depositados perto do rosto. Inclusive um de seus rins havia sido levado pelo assassino. Fora isso, Jack teria deixado um recado numa parede próxima, onde ele disse o seguinte: os judeus não são culpados por nada, para evitar mais um ataque aos judeus. A mensagem então foi apagada antes que os fotógrafos chegassem. A quinta e última vítima foi, sem dúvida, a que mais sofreu. Tanto é que no Museu do Jack o Estripador, em Londres, localizado no bairro de Whitechapel, em um dos andares do museu, tem apenas uma dedicação, um quarto inteiro dedicado para essa vítima. Afinal de contas, ela foi mutilada no seu próprio quarto de hotel. Mary Jane Kelly, morta no dia 9 de novembro de 1888. Diferentemente dos crimes anteriores, seu corpo mutilado foi descoberto na cama do quarto onde vivia, em 13 Miller's Court, na Dorset Street. Kelly, com 25 anos, foi a mais mutilada, tendo o corpo coberto por 2 litros de sangue. Um de seus seios foi encontrado ao lado de seu pé. A carne das coxas dela parecia ter sido raspada, faltando várias partes. Seus ossos e alguns órgãos foram arrancados, com mais de 100 pedaços espalhados pelo quarto onde vivia. Nós acabamos de descobrir quais foram as vítimas de Jack Estripador, as vítimas oficiais. Porém, quais foram as pistas que levaram Jack o Estripador a ser analisado e investigado pela polícia, e até mesmo com alguns suspeitos que podem nos ajudar a saber quem foi Jack o Estripador? Tudo isso nós vemos nos próximos episódios da série Desvendando o Estripador. Nosso vídeo vai ficando por aqui, porém continua no próximo episódio. Se você já quiser entender mais da mente assassina, quem foi Jack o Estripador, já se inscreve no canal agora para não perder o próximo vídeo. Curte e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo aí, mano, já se inscreve no canal. Já se inscreve no canal. Agora pode ser, boa. Dê o seu like também, porque você ajuda bastante dando seu like. Compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais todas aí, porque você ajuda demais a levar nosso conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Falando sobre um pouco do vídeo aqui, cara, é tenso, mano. Alguns crimes, tem muitos crimes de antigamente assim, né, que é bem grotesco mesmo, mano. Os crimes que são foda, cara, mas tipo, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu acho que não seria uma pessoa pobre, né, pra poder matar esse povo todo, assim. Porque, tipo assim, o cara estaria com tanta raiva que talvez ele poderia matar pessoas ricas, não pobres, né, mas não sei, mano, a mentalidade de um psicopata é um pouco complexa, né, mano? Tipo, o cara se sente superior a todo mundo, o cara, ele acha que só as ações dele tá certa.
entendeu? E o cara sente prazer de fazer as coisas com as pessoas, matar as pessoas, entendeu? Ser tipo assim, como é que fala? Fazer a pessoa ser uma presa dele, entendeu? Eu não sei, cara. Esse pessoal é meio doido, sabe? Tipo, sei lá, cara. Mas eu não tenho o que falar, né, mano? São crimes bárbaros, né? Mas falar que acho que qualquer época, né, mano? Qualquer crime é uma coisa assim que não deveria nem existir, né, cara? A gente curtiu, eu curti, cara. Foi bem informativo. Eu não sabia algumas coisas que você sabia desse negócio aí. Não sabia, né? Já ouviu falar de Jack Estripador? Já, né? mas eu nunca... A gente já ouviu falar também, né? coisa. Mas, tipo assim, nunca tinha se aprofundado nisso, né, mano? É tenso, né, rapaziada? Queira ou não queira uma morte de pessoas, né? Ainda mais desse jeito, assim, tão grotesca desse jeito, né, mano? Tipo, o cara devia estar muito louco, mano. Mas é foda, né, cara? De se pensar, né? Mas eu gostei do vídeo informativo, foi bem bacana. Tem as outras partes aí também, né? Ele falou que vai falar, né? Ele só contou um trecho, né? Mas só esse trecho que ele contou aí já dá pra ficar meio tipo eu que não queria ter encontrado. Apesar que ele matava mulheres, né? Não matava homem, né? Porque eu acho que se ele fosse tentar matar homem, o pau torava pro lado dele. Mas é complicado, né, mano? Difícil as coisas, né, cara? Tem gente que tipo, tem uma mentalidade que sei lá. Mas é assim mesmo. Eu gostei do vídeo. Você gostou do vídeo? Também gostei. Creio que vocês também vão gostar bastante do vídeo aí, tá bom, rapaziada? E aí, mano? Fiquem todos com Deus e falou! Fazer valer o que vem lá do fundo.